Esse planeta é a Terra, mas mais de 71% dele é coberto por água. O oceano é o principal componente do nosso mundo. Água salgada, que deu origem à vida e ainda hoje nos sustenta. O mar é essencial para nossa sobrevivência aqui na Terra. Ele regula o clima, os gases, a umidade e a temperatura. Nos proporciona navegar e conectar. Ele nos fornece inúmeros serviços ecossistêmicos e abriga uma imensurável diversidade de vida marinha. Porém, o mar vem enfrentando uma batalha cada vez mais desafiadora. A poluição do nosso oceano por resíduos sólidos, ela representa uma crise. Essa crise é de todos nós, porque ela tem origem nas diversas atividades sociais e econômicas que nós executamos enquanto sociedade. E porque apesar desse amplo reconhecimento da urgência de resolver esse problema, ninguém consegue resolver ele sozinho. O que nós chamamos de lixo no mar é todo resíduo sólido que é descartado ou abandonado no ambiente costeiro ou marinho. Os itens plásticos predominam por conta do seu grande uso pela sociedade, mas eles não são os únicos. No mar existe também uma grande quantidade de bitucas de cigarro, metais, papéis, tecido, vidro, borracha, entre outros materiais. Quanto menor esse material, mais organismos vivos podem ingeri-los. E outros têm potencial de emaranhar os animais e causar a morte. E de maneira geral, a simples existência de um lixo no mar causa impactos na economia e no bem-estar da sociedade, de formas cumulativas e desencadeadoras de mais impactos. Muitas iniciativas trabalham para combater esse problema e contribuem muito com a prevenção e a remoção desse lixo. Mas a onda que continua trazendo esse lixo é maior. Nós precisamos nos organizar para conseguir segurar essa onda. Para isso, é necessário entender que tipo de lixo existe em cada localidade, quais as suas fontes, quais as zonas de acúmulo e quais são as ações mais efetivas para mudar esse cenário. Na verdade, nós precisamos de uma estratégia coletiva. Precisamos monitorar e avaliar esse problema de uma forma consistente e eficaz, olhando para todo o sistema. E essa não é uma tarefa simples. O Estado de São Paulo aceitou esse desafio e a construção do Plano Estratégico de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar começou a ser pensada e arquitetada por muitas mãos a partir de então. O projeto de construção do PEMALME veio como uma janela de oportunidade. Foi o momento de fazer a tão falada ponte entre a ciência e a gestão. E aí foi formado um grupo de trabalho composto por representantes da CIMA, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e da SABESP, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, além de representantes do Instituto Oceanográfico da USP, compondo o nosso GT Lixo no Mar. Esse GT, na verdade, representa uma estratégia de articulação institucional e que foi responsável por toda a condução de elaboração do PEMALME, que vai ser fundamental também agora nas próximas etapas, que consistem então na implementação do PEMALME para o Estado de São Paulo.
Então, uma grande motivação para a construção do projeto PEMALME foi, na verdade, a falta dele, né? A gente precisa de uma base de dados que reúna informações qualificadas, sistematizadas e disponíveis para a tomada de decisão, para a gente avançar no combate ao lixo no mar. Então, o projeto PEMALME possuiu 3 grandes objetivos. O primeiro deles é criar uma estratégia integrada e estruturada para reunir informações sobre lixo no mar no estado de São Paulo. O segundo deles sendo criar esse canal aberto e participativo entre ciência e gestão e entre os diversos setores que estão relacionados com o problema do lixo no mar. E o terceiro, fomentar a criação dessa rede de atores. Nós chamamos de atores aqueles que têm o potencial de produzir informação sobre lixo no mar no estado de São Paulo, ou que já as produzem. São pessoas e instituições que são importantes de serem envolvidas em todas as fases do projeto e, dessa maneira, influenciar os seus resultados. E é plástico. E como que a gente chegou nessas pessoas, né? A gente fez um levantamento participativo para entender quem eram as pessoas e instituições no estado de São Paulo que trabalhavam com o tema de poluição, resíduos sólidos e lixo no mar. A gente contatou essas pessoas de diversas formas para formar então essa rede de troca de conhecimento. E ao mesmo tempo que a gente contatava esses atores, a gente fez um levantamento sistemático de qual conhecimento científico já existia sobre o tema no estado de São Paulo. Então, o PEMALME, na verdade, consiste em uma etapa estratégica para a obtenção de dados e informações sobre o lixo no mar, aqui no estado de São Paulo. E aí a ideia é que essas informações subsidiem o planejamento de ações de enfrentamento dessa questão e, futuramente, a elaboração de um plano de combate ao lixo no mar para o estado de São Paulo, que inclusive é uma das metas previstas no Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que foi revisado e publicado recentemente, agora em dezembro de 2020. E como é que então a gente pode atacar um problema se a gente não entende ele? Então daí vem essa importância de fazer um levantamento do conhecimento científico na região sobre o tema. O diagnóstico do problema dentro das diferentes regiões do estado, ele é necessário para que a gente construa ações que são direcionadas aos seus contextos e embasadas cientificamente. Então foi com esse foco que o projeto deu início ao convite a todos esses atores, pessoas e instituições para começar efetivamente a construção coletiva do plano. Depois de termos esses levantamentos de dados e atores, a gente começou a nossa troca de experiências para a gente aprender junto com essa rede. E esse é um grande diferencial do PEMALME, o fato que ele é um processo todo construído a partir de uma iniciativa participativa. Dentre esses atores, a iniciativa privada tem um papel de destaque, não só pela sua capacidade de investir e transformar as formas de produção, mas também de influenciar a cadeia de valor na sua plenitude. Temos aí grandes oportunidades de parcerias para superar esse grande problema que é o lixo no mar. Esse trabalho que culminou na criação do Fórum Setorial dos Plásticos para o Mar Limpo, hoje pode ser, de fato, apresentado ao longo desse processo de elaboração do plano, com resultados bastante interessantes sobre esse conhecimento técnico científico. E é dessa forma que a gente tem a certeza que o apoio mútuo dos diversos setores da sociedade será fundamental para avançarmos cada vez mais na preservação do ambiente marinho. Será que reunir todas essas pessoas vai dar certo?
Como reunir atores que representam setores diferentes, com objetivos tão diferentes, para dialogar sobre uma solução comum a todos? Será que nós conseguimos nos ouvir e aprender a trabalhar juntos? O grupo do PEMALME sempre foi um grupo muito comprometido e muito harmonioso. As nossas reuniões sempre foram recheadas de informações e muito debate. Se por um lado a gestão pública pôde perceber a complexidade das questões científicas, por outro lado, a academia percebeu o desafio que é lidar com questões públicas. Eu que sou da área de humanas, consegui aprender muita coisa sobre os aspectos físicos da poluição no oceano e consegui perceber o quanto é difícil obter dados mensuráveis, sistematizados, universalizantes, para que a gente possa monitorar o lixo no mar. Nesse processo todo, destaco a parceria entre a Universidade e o Estado, um ótimo exemplo a ser seguido em outros planos futuros, unindo os esforços da expertise da gestão do ente público com a pesquisa e a busca incansável pelo conhecimento da academia. Sendo que foi um processo amplo, onde vários representantes de municípios técnicos participaram, contribuíram, a sociedade civil participou e contribuiu para a construção e elaboração deste plano da forma mais democrática possível e contemplando as diversas realidades do nosso litoral e do nosso oceano, que faz costa aqui no estado de São Paulo. E no momento em que a troca e as interações só cresciam, as relações se estreitavam e o diálogo se tornava cada vez mais fluido, a pandemia chegou e mudou toda essa dinâmica. Nos preocupamos muito. O que essa quebra de fluxo significaria para esse processo? Sem mais encontros, sem mais trocas presenciais. A melhor parte, que é estarmos juntos, com toda alegria e leveza, ela não existiria mais. Mas assim como no restante do mundo, o PEMALME também precisou se readaptar. Houve muito replanejamento e muita resiliência. Nós continuamos e nos comunicamos intensivamente com a nossa rede e o engajamento sobreviveu. Por conta da pandemia, a gente teve que adiar o segundo workshop. Nesse momento, foi um processo em que a gente teve que se reinventar, aprender novas plataformas, ferramentas e estratégias de engajamento da rede para que ela continuasse mobilizada, mesmo que de forma virtual. Foi um grande desafio, mas graças à dedicação e inteligência coletiva do grupo, ele foi superado. Queria então dar as boas-vindas e passar a palavra aos nossos convidados para uma fala inicial, uma fala acolhedora. O segundo workshop foi um exemplo desse sucesso em nos manter unidos como rede, mesmo na pandemia, apesar de toda a concorrência virtual, apesar da carga de trabalho em casa. Todos com muita saudade do mar, até mesmo das atividades mais cansativas como limpeza de praias. A rede se manteve forte, unida, compartilhando da mesma sensação, da vontade e determinação para continuar construindo o plano de uma forma coletiva. Ao final do segundo workshop, preparamos os resultados para a consulta pública, um momento muito importante de validação das políticas públicas pela sociedade. A gente agradece a todo mundo que pôde participar dessa etapa do processo, que foi um salto de qualidade para o plano. Além disso, traz mais confiança para a gente que a gente está realmente entregando um plano participativo e aplicável. Terminada a consulta pública, as sugestões foram consideradas para a versão final do Plano Estratégico de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar para o Estado de São Paulo, lançado em janeiro de 2021.
Então a gente vai apresentar para vocês hoje o plano finalizado, o plano que vocês construíram, né, que foi então, que buscou sistematizar as contribuições que foram dadas nos vários momentos em que a gente pôde interagir. E por fim, os grandes construtores desse plano, que são os atores, né, que se envolveram nessa construção, esses vários atores com diferentes olhares, diferentes ações, diferentes perspectivas. Esse plano, ele é, na verdade, uma sistematização dessas reflexões. Um beijo a todos e que todos fiquem bem. Foi muito gratificante ver esse plano sendo construído do início ao fim, com uma base técnica e científica muito sólida, mas também com a participação de diferentes atores muito forte. Eu acho que esse é o grande diferencial do projeto. Com certeza esse vai ser o elemento-chave para a implementação desse plano e para a geração de resultados que nos endossem para a futura construção de um plano de combate ao lixo no mar para o estado de São Paulo. O processo participativo pede muitas habilidades mais subjetivas e interpessoais. Ele pede uma escuta ativa e uma comunicação empática. Ele pede paciência, tolerância, humildade e flexibilidade. Todos nós queremos chegar no final desse caminho o quanto antes. Mas talvez o mais importante seja darmos os passos certos. Se tratando de um processo colaborativo, construído e pensado por tantas mentes diferentes, ele não é um caminho linear, mas ele segue sendo construído com todo o nosso esforço, carinho e cuidado, o que com certeza nós tivemos de sobra, pelo mar e por todas as futuras gerações que merecem aproveitá-lo assim como nós. 2021 traz diversas expectativas em relação à sequência do trabalho que iniciamos no Plano Estratégico de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar, considerando inicialmente o seu processo de implementação, mas também toda o seu transbordamento para a realidade nacional, considerando os 16 estados costeiros, além de São Paulo, e também países da América Latina. Entendemos que essa discussão mais abrangente é fundamental para que a gente consiga ter uma estratégia de produção de informações essencial para subsidiar as estratégias de combate a esse importante problema. Então é isso que teremos iniciado em 2021, seguindo para os próximos anos, de forma a gente ter, num futuro bastante breve, planos efetivos de combate ao lixo no mar nos estados e nos países da América Latina. Com as boas parcerias que o projeto mantém, eu entendo que isso será um sucesso. O que significa um sucesso? O sucesso é ter um oceano mais saudável e com as nossas espécies marinhas protegidas. O meu sonho com relação ao futuro do oceano é que ele possa vir a ser respeitado na devida proporção da sua importância para a vida no planeta. Eu acho que eu tenho um sonho que todos têm, que o oceano continue resiliente, que ele seja resiliente, que a vida marinha aguente mais essa etapa da nossa vida nesse planeta. Espero sinceramente que este aprendizado fique e inspire outros planos que possam ser constituídos da mesma forma. Com certeza esse é um exemplo a ser seguido e tenho minhas expectativas muito altas, tenho certeza que serão atendidas e espero contribuir durante a avaliação e monitoramento de fato, né? Que com isso a gente consiga de fato trazer uma parcela de contribuição na diminuição desse impacto de lixo no mar que é global. E aproveitando a década dos oceanos, que a gente consiga também com isso e um pouco mais trazer a ciência oceânica e a cultura oceânica para as pessoas, porque a gente sabe que é com a conscientização e o engajamento delas que a gente vai conseguir beneficiar não só os oceanos, mas a nós mesmos, pensando nessa forma de repensar a forma que a gente tem de consumir
e de usufruir do planeta. Que o oceano seja esse lugar para todos, sem especismo. Que ele seja pacífico e principalmente livre de resíduos. Porque nenhum local em que a gente ama estar, nós deixamos cheio de lixo. Que a gente consiga ainda ter a condição de absorver a quantidade de carbono que é necessária, que a gente consiga contribuir para a redução de temperatura, enfim, que o oceano siga resiliente. Essa é a minha vontade. Para que a devastação ecológica não redunde em devastação econômica, não redunde em devastação social e não provoque problemas maiores do que nós já vivemos. Queremos um oceano sem lixo, um oceano em que nós possamos nadar livremente, sem causar nenhum dano à vida marinha por conta, né, de atividades da sociedade e ao mesmo tempo desfrutar desse ambiente que nos é tão caro. Eu espero sentir que o oceano faz parte da nossa casa, sabe? Aquele lugar em que a gente procura quando quer acalmar, que nos faz sentir bem, acolhidos. A gente tem muita coisa para fazer por um oceano limpo, por ecossistemas preservados e por um respeito à vida marinha. Vamos juntos. A nossa saúde depende da saúde do oceano, a saúde do planeta depende da saúde do oceano. É preciso preservar. Vamos em frente. Porque um oceano saudável reflete em um mundo saudável. O processo não termina aqui. Esse é um movimento contínuo e que está sempre aberto para quem quer que seja. A intenção é que nossa experiência, resultados e desafios sejam compartilhados, para que se estendam a outros lugares do mundo. E que nós possamos somar forças e esforços por um oceano limpo e saudável para todos, pelo planeta.